Hoje eu trago para vocês uma mensagem de um capítulo de João, lá do Evangelho do Novo Testamento. Nesse 13º capítulo, João conta a história do que estava acontecendo com Jesus. Jesus, naquele momento, ele sabia que ia morrer. Então ele reuniu todos os seus apóstolos como se fosse uma despedida, fez o lava-pés dele, e ele sabia o que ia acontecer, o que cada um deles ia se comportar. Na hora que Jesus estivesse passando pelas experiências difíceis que ele sabia que ia passar, ele sabia que todos os discípulos iam ficar escondidos com medo de morrerem. Ele sabia também, Jesus, que Pedro ia negá-lo 3 vezes. Ele sabia também que ele ia ser delatado. Então ele sabia o que ia acontecer e que ele iria ser vendido por 30 moedas. Tudo isso estava ciente dentro da mente de Cristo, de Jesus. E ele, dessa forma, ele passou um recado no final para os seus discípulos. Quando vocês chegarem, forem levar a boa nova, porque vocês vão levar, e ele sabia que os discípulos iam levar a boa nova quando ele terminasse a vida dele, porque quando terminou a vida de Jesus, Jesus terminou a vida dele e ele voltou para os discípulos, e os discípulos puderam vê-lo e puderam conversar com ele e tiveram a certeza que você continua vivo depois da morte. E a partir disso eles tiveram um gás e uma coragem incomum para levarem todos esses ensinamentos de Jesus. Jesus sabia que esse seria o processo. Só que antes de ele partir, ele deixou um recado importante. Quando vocês forem fazer sua missão, vocês são os pregadores, para as pessoas reconhecerem que vocês são os pregadores da mensagem que eu trouxe de vocês, para vocês, do meu Pai, que é o Criador de tudo, que é Deus. Então vocês vão ter que se amar uns aos outros, se amar uns aos outros. Aí vocês serão os verdadeiros discípulos que estão trabalhando para mim. Qual é a sua relação com esse nosso amigo Jesus? Sabe? Qual é a sua relação com o nosso amigo Jesus que trouxe o recado do Pai? Essa que é a pergunta. Então Jesus, quando chegou e falou assim, amai-vos uns aos outros, para que eles reconheçam quem você é. Então, no dia a dia da prática, a gente vê algumas pessoas que procuram e que já têm contato com Jesus. São aqueles famosos, aqueles beneficiados. Eu fui beneficiado, então eu falo muito de Jesus, eu tenho uma gratidão, e eu sempre fico falando. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho essa eterna gratidão. Esse é um tipo de admirador de Jesus. Os segundos são aqueles ardorosos, aqueles que são os pregadores, fazem aquelas conferências que emocionam todas as pessoas. Tem aqueles que são os letrados, que eles fazem verdadeiros textos maravilhosos, livros maravilhosos, são aqueles mais intelectuais. E esses tipos de seguidores de Jesus são muito importantes. Mas a gente está falando, e quero falar com vocês, de um mais importante ainda, que são aqueles seguidores pelas palavras e pelas atitudes, pelos atos que essas pessoas fazem. Então, eu me lembro outro dia que eu estava passando, era uma manhã fria, uma garoinha fina, e eu vi uma mãe carregando o seu bebê coberto numa manta e caminhando pela sua rua para deixá-lo provavelmente em algum berçário para que ela pudesse trabalhar, porque eram 6 e pouco da manhã. Essa senhora, essa mãe, com esses cuidados, esse tempo que utiliza com a sua criança, ela é uma pessoa que está criando um ser divino, um ser que o Pai, o Deus Criador, permitiu que existisse aqui na Terra, e ela é uma pessoa responsável. E essa mãe, ao executar essa missão, ela é mais um discípulo. Sabe, outro dia eu estava vendo no Hospital AC Camargo, como aqueles funcionários de qualquer nível, desde a recepção, da pessoal da enfermagem, até os profissionais de qualquer setor, eles tratam carinhosamente cada pessoa. Eles estão lá para fazer, mas eles fazem o trabalho com um ar maior, com um posicionamento maior. Você é atendido, você se sente muitíssimo bem. As pessoas que procuram esse hospital, elas vêm lá com uma necessidade muito grande, e ao ser tratadas com essas pessoas, elas são verdadeiramente, elas se sentem muitíssimo bem. E esses servidores, essas pessoas que tratam dessa forma, eles são verdadeiros seres que estão executando, são como se fossem centelhas de Deus a fazer o seu trabalho.
Eu vejo os cuidadores de que tem as pessoas que estão parentes seus, que você cuida, que você trabalha e que você tem que... E isso acontece com muita frequência, tanto os cuidadores profissionais pagos, quanto aqueles cuidadores da família que cuidam com esse intuito, com esse amor. Você vê de novo pessoas que estão vivendo e estão postando pelas suas ações como eu posso estar sendo isso, como eu posso estar sendo essa pessoa. Eu me lembro de pessoas que foram muito influentes para mim quando eu estudei. São pessoas que me davam as aulas, me ensinavam, mas elas me traziam também os valores cristãos juntos com o seu ensinamento. Isso desde o primário até o ensino universitário. Eu encontrei esses servidores do dia a dia, pessoas que quando chega uma pessoa lhe dão um sorriso, lhe dão um abraço, e isso daqui lhe fazem com que você se sinta uma pessoa melhor. Agora, é muito importante que a gente se lembre do respeito das escolhas das pessoas fazem. Nós estamos vivendo um momento atual que as pessoas estão com dificuldade de respeitar as escolhas que as pessoas podem estar fazendo. As escolhas políticas, é horrível quando você tem uma escolha e você tem uma dificuldade de deixar outra pessoa escolher e fazer sua escolha. Respeita a outra, seja uma pessoa que ama outra pessoa, ela tem um pensamento diferente. Se ela faz uma escolha sexual, também respeita essa escolha sexual. Se essa pessoa é de uma raça, ela tem um hábito, se ela tem uma cor, se ela tem um comportamento que é característico do seu jeito, da sua família, da sua herança, respeita isso. Esse é o que está faltando hoje, de a gente vivenciar mais essas fagulhinhas, de inúmeras pessoas serem fagulhinhas do Pai maior, sendo cristãos nas suas atitudes, de respeito ao semelhante. Esse é o recado do nosso momento do Vamos Compartilhar. Um abraço carinhoso a todos vocês.